So today our plan is just need to explain to you briefly about the Siksa Mahakala way of doing the practice, number one. And number two is that in this first session I'm going to start with the four deities visualization for the practice. And then once you understood that, and then in the afternoon, the first session in the afternoon, it will be much more easier to understand completely. And then on the fourth session, we will do practice together. Então, primeiro o Rinpoche disse que vai explicar um pouco sobre a questão da prática do Mahakala de 6 braços. E aí, ainda nessa primeira sessão aqui da manhã, ele vai também explicar sobre a prática das 4 divindades e a visualização a ser feita para a prática. E aí, à tarde, que aí para a sessão da tarde já vai ser mais fácil da gente entender, né? E aí depois a gente vai fazer essa prática juntos. So, okay. Yeah. Okay. 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 Vanessa, isso aqui para Clarissa também. Obrigado. Okay, so everybody have the text? Então todos já têm o texto da prática de Mahakala? Okay, so it starts with the page 1, the Kunjab Tamje Dani Dorjicha. That's the prayer, and that's how then in the Dharma center, in the Dharma center, and also in your individual practice. And from now on, this is the lineage prayer. Então, só para vocês entenderem, a partir de agora, a gente vai fazer como oração a linhagem. Eu não sei se todos vocês têm o texto completo, mas a oração a linhagem Champa, que é essa oração aqui que começa com Kyap Tamche Dani Dorjichan. A gente vai ter que organizar os nossos textos para incluir isso, porque em geral a gente tinha uma outra oração à linhagem, tá? Então a gente vai começar a fazer agora com a oração à linhagem Champa, que é essa linhagem, que é esse texto que está aqui em verde a partir da página 1. And then also from the page, from the page number 1 to page number 8. E aí das páginas 1 a 8. So you put like this one. You see this text? This the one with all the craft painting on the right and left. Então tem uma folhinha que o Rinpoche mostrou que tem os desenhos aos lados, assim, né? That's the Paldentsave Lama Rinpoche Dagi Chiurpa Meden Shula Karin Chempe Kone Jesun to Kusun to Ging Odubzaldo. So, and then once that is done, and then the lineage, the prayer to the lineage. Então é assim que vocês vão montar. A primeira página vai ser aquela oração que a gente sempre faz, glorioso e precioso Lama Raiz, que está no alto da minha cabeça, que é a página A, que tem esses desenhos. A gente vai começar com essa, depois em seguida a gente vai colocar a oração a linhagem Champa.
tá? Que é a página 1 a 8 que o Rinpoche mencionou. Okay, so now I want to explain to you about the shrine. You know, there's a difference between if you're doing a retreat and if you're doing a daily practice. Retreat, it means like starting from 1 day, 2 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, up to 6 months or 7 months, right? So the difference between the daily practice and the retreat is that the daily practice you can do and start anytime you want, you know, whether it's in the morning, whether it's in the evening, whether it's in the midday, that is your own preference, okay? Because many of us, we have this belief that, how do I say, the green Tara has to be in the morning, the 6-hour Mahakala has to be in the evening. There's no timetable for the deity. You know, the only timetable is that you having a full dedication. That's the most important. You know, so don't have that kind of a misconception. Então, sobre o altar, né? É um pouco diferente quando a gente faz em retiro ou na nossa prática diária, né? E nesses retiros pode ser, por exemplo, por 1 dia, 2 dias, ou até por algumas semanas ou alguns meses, né? Então, o que o Rinpoche comentou é que na nossa prática diária, a gente pode começar quando a gente quiser, seja de manhã, de tarde, de noite, etc. Vai de acordo com a nossa preferência, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que, por exemplo, a prática de Tara Verde é para ser feita de manhã, a prática do Mahakala de 6 braços é para ser feita à tarde. Isso não necessariamente é assim, é a nossa dedicação que importa. Okay, so you know, if you are going to do like 2 days retreat or maybe 1 week retreat or 1 month retreat, 2 days, yeah, 2 days is quite short. I mean, like 1 month, 1 week retreat, then you have to make a torma. It would be nice to make a torma. And then if you really need help regarding how to make a torma, and then you can ask the lamas here how to make a sculpture of the torma itself. So that is that. That is for the retreat purpose only. Yes. Tento. That is only for the retreat. That is for the retreat that is 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, you know, that is the retreat. Então o Rinpoche estava explicando o seguinte: um retiro de 2 dias, 3 dias é um retiro bem curto, tá? Mas se você imaginar fazer um retiro, por exemplo, de 1 mês e meio, um retiro um pouco mais demorado, quando você vai fazer um retiro mais longo como esse, você precisa fazer para deixar no seu altar uma torma específica. Não é a torma de oferenda que a gente faz sempre e tal. Chama tentor. Ten significa suporte. Tor significa torma. Então é uma torma de suporte que você deixa no teu altar e que vai ser a representação da divindade. Esse é um altar para retiro. Okay. So now you have that. Sorry, Rinpoche. No problem. E aí o Rinpoche disse como fazer essa tentora e tal. Se vocês forem fazer um retiro mais longo, vocês vão ter que ter a instrução dos lamas e tal. E aí para fazer essa torma, vocês podem procurar alguns dos lamas. Lama Sonan sabe muito bem como fazer essa torma e tal. E ter a instrução de um lama para fazer essa tentora para deixar no altar. Okay. So if you want to do like a 1 week retreat, 1 month retreat, then I would suggest the torma, to make a torma would be a good idea. Então, para um retiro de 1 semana ou de 1 mês, né, o Rinpoche sugere que fazer essa torma é uma boa ideia. So, and then the second is that if you want to do 2 days retreat, 3 days retreat, you know, maybe if you're saying, 1 week is very long, or maybe 1 month is too long for me, I want to do only Saturday and Sunday, I have time and I have a little bit separation time from my family and etc. And if you have that kind of idea, then simply recite, you know, simply make this short Mahakala with the accumulation of Kanwa and then accumulation of mantra with the 4 session, you know, like a morning session and the late morning session, afternoon session, and then the evening session, like make a 4 session, right? So that is the medium, you know. And then if you want to do a daily practice, and then it doesn't matter, you know, whether you do in the evening or in the morning or in the lunchtime. That is your own choice. Okay?
Então, caso a gente queira fazer um retiro de 2 dias ou 3, se a gente pensar que uma semana ou um mês é muito longo, né? Por exemplo, se a gente tiver o sábado e domingo livre, a gente conseguiu se liberar, ter um pouco mais de tempo. Aí, nesse caso, é só, por exemplo, a gente fazer a prática do Mahakala de 6 braços, a prática curta, com acumulação de Kanwa e com acumulação de mantra. E a gente pode fazer isso em 4 sessões no dia, né? Mas aí, para a prática diária mesmo, não importa se a gente faz de manhã, de tarde, na hora do almoço, à noite, etc. Vai da nossa preferência. Depois a gente pode mostrar para vocês a acumulação de mantra, a acumulação da recitação do mantra que a gente costuma fazer, a acumulação de Kanwa é uma forma de acumulação de oferenda para Mahakala. A gente pode mostrar para vocês o que é a acumulação de, qual é a parte do texto que diz respeito a Kanwa, que é uma acumulação que a gente faz. A gente vai repetir essa parte do texto várias vezes como uma forma de acumulação, tá? And that is for if you want to start, right away, because you received the empowerment yesterday, okay? But then if you want to do Lama Gompo Yerme retreat, then you have to wait, because in the instruction in our retreat, we receive an instruction saying that first we have to complete the 4 deities retreat, and then, we are allowed to do the 6 Mahakala retreat. So that is the traditional instruction, so which I don't want to make a shortcut or edit that. So if you want to do Lagun Yerme retreat, then first you have to complete the 4 deities retreat. So the definition of the 4 deities retreat, and all the instruction will be, given by Lama Sonam. But that is your, the gradual step that you have to think about it. Okay? Bom, então, lembram que ontem, quando o Rinpoche foi dar a iniciação de Mahakala, ele falou que era a iniciação de Mahakala associada a uma prática específica do Mahakala chamada Lama Gompo Yerme, que significa o lama diferenciado do protetor. Então o Rinpoche estava dizendo o seguinte: se vocês querem fazer um retiro de prática de Mahakala curto e tal, que é o que a gente sempre faz no KPG, nesse formato de 2 dias, 3 dias, eventualmente de 1 mês, sim, logo em seguida dessa iniciação, sim, vocês podem fazer. Se tiverem dúvidas sobre a prática curta de Mahakala, conversem com os lamas e daí por diante, isso pode ser feito. Se vocês quiserem fazer, no entanto, um retiro para a prática de Mahakala especificamente relacionado à iniciação de ontem, que é de Lama Gompo Yerme, aí isso não pode ser feito. Porque normalmente a prática de Mahakala tem uma prática curta, uma prática média, digamos uma prática longa. Normalmente tem uma prática média, onde você faz particularmente a prática, que é uma visualização específica da prática de Lama Gompo Yerme. Isso, um retiro para fazer essa prática, vocês só podem fazer depois de ter feito um retiro das 4 divindades, que é o que a gente vai ter hoje, e depois de ter feito esse retiro, ter feito a acumulação, aí vocês podem fazer depois um outro retiro de Mahakala associado à prática de Lama Gompo Yerme, porque essa é a forma tradicional de se fazer isso. No retiro de 3 anos, por exemplo, primeiro você faz um período de 1 mês ou 2 meses, isso depende de cada retiro, da prática de 4 divindades. Depois que você conclui isso, você faz você tira mais 1, 2 meses para fazer só a prática de Mahakala, aí especificamente em cada uma das práticas, Lama Gompo Yerme, Dripsel e tal, só que a iniciação que o Rinpoche deu ontem foi só de Lama Gompo Yerme. Então, voltando, para fazer isso tem que ter feito primeiro 4 divindades, e aí o Rinpoche vai dar a iniciação hoje, e a pessoa para dar a instrução sobre a prática de 4 divindades, se vocês um dia quiserem fazer o retiro, é o Lama Sonam. Okay, so if you're thinking, okay, so where are we going from here? If you're wondering why that, okay, so if this is the next step, if this is the first step, so what is the steps afterwards? And, if you want to know what is the long-term perspective, then you have to understand this. Basically, the point is, right now we start with right now I spoke with Lama Sonam yesterday, and that how many people are doing preliminary, how many people are doing the 4 deities, what are the teachings they're receiving from the other lamas. So he said that most of the people, they're doing the preliminaries.
So basically, once the preliminary is completed, and then you have to start the four deity practice. And once the four deity practice is completed, and then there will be some Siksa Mahakala practice, different category of Siksa Mahakala practice. And once that is completed, and then there will be Chakrasambhara empowerment, like a sand mandala, that kind of empowerment. It's like So, and then once that is completed, and then I'm thinking about slowly teaching some yoga practice, before that, so some yoga practice, and then just keeping it like that, quite simple, like a basic yoga practice, not like the 3S retreat extreme yoga, just the preliminary yoga practice, and then once that is completed, then there will be some candidate who will join the 3S retreat, So that's the goal, and that's the goal that we have already achieved in France. I started that journey in 2015, and then 15, 16, 17, and then 15, 16, 17, and 17 they went to 3S retreat. They received the whole transmission. So just so that you get the full understanding about where we are going, I don't want to get stuck with talking about emptiness and getting nowhere, Yes. Yeah, it's along Shini and Laotong practice should be always along with every practice. It should not be something separate, Because the problem is that when you keep it separate, then people have this perception that the deity is completely on the other side of the mountain, and the Shini Laotong is on the other side of the mountain. They have this kind of a misconception. That's the problem when you separate these two categories of practice too long. So combining this both at all times is important. Okay. Então, caso... Estão me ouvindo? A primeira parte você tem aqui. Okay. Então, caso vocês se perguntem, para onde a gente vai a partir daqui, Quais são os próximos passos a partir de aqui? Ou seja, qual é essa perspectiva a longo prático de o que a gente vai seguir na prática, Então, o Rinpoche comentou que o ponto enfim, ele contou que ele conversou com o Lama Sonan, para saber quantas são as pessoas que estão fazendo as preliminares ou as 4 divindades, quais são os ensinamentos que as pessoas estão recebendo e tal, como é que está sendo isso, E que o Lama Sonan falou para ele que muitas pessoas já iniciaram esse processo das preliminares especiais, dessas práticas. Então, o Rinpoche comentou que após completar essas preliminares especiais, o que se faz é a prática das 4 divindades. Após completar essa prática, o que se faz é a prática do Mahakala de 6 braços em diferentes categorias. Tem diferentes práticas de Mahakala e tem que passar por cada uma dessas diferentes práticas de Mahakala. Aí, uma vez completado isso, o Rinpoche comentou que normalmente se trata de uma iniciação de Chakrasambhara, que é a prática que se segue, A prática seguinte seria então a prática de Chakrasambhava, que tem uma iniciação muito particular, com mandala de areia e daí por diante. Completado. Então, a partir daí, pode talvez gradualmente se iniciar as pessoas em algumas práticas de yoga, mas umas práticas assim um pouco mais simples, não como é feito no retiro de 3 anos, um pouco mais simples. Aí, uma vez completado isso, alguns candidatos podem então entrar no retiro de 3 anos. E o Rinpoche comentou que esse é o objetivo, e que já se chegou a esse objetivo na França, Foi um processo que se iniciou em 2015, se não me engano, Em que muitas pessoas já entraram no retiro de 3 anos, Então, isso é para a gente ter uma compreensão completa de para onde a gente vai. E aí, outra coisa que o Rinpoche mencionou sobre a prática de Shinei Laton, que a gente pode fazer essa prática de Shinei Laton sempre associada a essas práticas todas, da gente não considerar que são coisas separadas, que a prática de Shinei Laton está num lugar e a prática das divindades está em outro lugar, não separar, É sempre combinado. Okay. So,
Because, my whole priority is that I want to see a practitioner that is quite confident with the spiritual understanding rather than being confident with ignorant, with their pride, So that's my, how do I say, that's my salary. And that's my salary. That's the result I would like to see in myself, and that's the result that I would like to see in other people's life. I don't want to see a practitioner that is based on a lot of assumption. And I also don't want to see people who are being extremely proud of themselves about the practice either. I want to see a practitioner that is genuine, that is humble, and that is true to themselves, and themselves also cherishing their practice, and not like being adventurous in the Vajrayana Buddhism either. When I say adventurous, I mean changing the practice all the times and being unable to commit on one thing, And then also the irony of that is that, there's so many saying that, people, can't make up their mind, and, they want to, they should have committed in one practice, but they focus on so many things. And nowadays, they also speak a lot about that, and some people, they want to pretend so good that, they're afraid to change the practice also, So somehow they force themselves into the tunnel, saying that, with the assumption that I think I'm doing good because I didn't change my practice. With that kind of a mindset, it's also not good, That is the isolation, You are not opening up to the teachings, you are not opening up to the different understandings about the different practice. And going back to the topic I want to say is that there's a majority of the people, who can't do the 3 years retreat. I'm not saying it's impossible, but what I'm trying to say is that it's almost close to impossible for some people, So, and so then, so my point is that one category I would like to see is that the people who have done the 3 years retreat traditionally. And on the other hand, I also like to, on the other hand, when I say other hand, is that the other result, The other result that I would like to see is that also people having enough understanding about their body and mind based on the yoga practice, based on the meditation practice. And that's something I would like to see also, And, yeah. Basically wanting to create a solution, and that is a possibility with the accumulation of practice, so. Yeah. Então, o Rinpoche estava comentando, que a prioridade dele é ver praticantes que sejam confiantes com sua própria compreensão espiritual e não praticantes ignorantes com relação ao caminho, assim, e ele brincou falando que é tipo que esse é como se fosse o salário dele, assim, E esse é o resultado que ele quer ver. Ele comentou que não quer ver praticantes com muitos pressupostos ou muito orgulhosos com as próprias práticas, assim, Que ele quer ver praticantes humildes, genuínos, e também sem ser aventureiros no Vajrayana, ou seja, sem ir mudando sempre de prática, ir de um caminho para o outro, assim, de uma prática para outra, Então ele comentou que às vezes o que se fala é essas pessoas, algumas pessoas, não conseguem se decidir, ficam sempre fazendo muitas coisas, muitas práticas e tal. Esse é um ponto, Mas também tem alguns, por outro lado, que parece que têm medo de mudar de prática, E acham que se mantendo sempre na mesma prática que eles estão fazendo algo bom. Aí o Rinpoche comentou que isso também não é muito bom, assim, porque também nesse caso falta abertura, E aí o Rinpoche comentou que realmente para algumas pessoas o retiro de 3 anos pode ser quase impossível de realizar, assim,
O Rinpoche estava dizendo assim que o que ele gostaria de ver ao final, né, seriam dois tipos de resultados, né? Sim, pessoas que possam fazer o retiro de 3 anos da forma tradicional, seguindo corretamente as instruções, mas um outro tipo de resultado é ser capaz de perceber pessoas que não fizeram o retiro de 3 anos, mas que possam ter uma verdadeira compreensão da relação entre corpo e mente, da natureza da mente, por meio da prática de yogas e daí por diante. Então, é por meio da acumulação da prática tal que pode-se alcançar algum nível de solução na perspectiva de compreensão do sentido do Dharma. Okay, so going back to the practical level. So, Então, voltando aqui para um nível mais prático. So as you can see on the page number 3, you know, in our practice, you know, we have this, oh, by the way, those who have not received the Siksa Mahakala empowerment, you are not allowed to read the text, you are not allowed to practice about the Siksa Mahakala, and that's a clear bottom line. Aqueles que não receberam a iniciação de Mahakala não estão autorizados nem a ler o texto, nem a fazer a prática, tão simples quanto isso. Because like even in the monastery, I'm going to change that mindset as well, because sometimes just because you join the Dharma center, just because that you join the monastery, being a monk or being a nun and etc., and they justify themselves to practice the Siksa Mahakala. And I don't find that right. Like in Situ Rinpoche monastery, there's a 2 separate group of the monks. You know, one is the one who is simply studying there, and the one is the one who received the empowerment and teachings, and then they do the puja every day. You know, so these 2 categories, they don't mix together unless they receive the empowerment. Then it's a different story, right? Então, o Rinpoche estava dizendo o seguinte, por exemplo, no próprio monastério do Rinpoche, né, em Sonada, existem algumas pessoas que acham que simplesmente porque estão no monastério, né, integram o monastério, que elas estão autorizadas a fazer a prática de Mahakala. O Rinpoche não acha isso certo. Ele estava dizendo que, por exemplo, no monastério em Xerablin, no monastério do Taisito Rinpoche, existem 2 categorias de monges. Aqueles que só estudam, que conhecem os ensinamentos e tal, e aqueles que receberam as iniciações e fazem as práticas e daí por diante. Então, eles são vistos como 2 grupos diferentes. Yeah, so therefore, of course, you are welcome to practice in the center. Of course, you are welcome to meditate together on the weekend. But if you have not received the empowerment of Siksa Mahakala, and then just don't practice it. Just to respect that principle is important, you know, as I have to respect that principle as well. You know, myself being a Kala Rinpoche, I didn't have this, how do I say, the VIP access, you know, and then practicing whatever I want. It was not that possibility. You know, if I want to receive some kind of instruction or some practice, I have to receive the transmission, you know, without the hierarchy, without the concept of the hierarchy. You know, many people, when we think of the transmission, we think that, only have to be from the high-ranking Rinpoche, or high-ranking master, or high-ranking this, high-ranking that. You know, we have this perception. But what you need is a transmission. You know, so if you are really desperate for transmission, you can receive the transmission from the person who have the authority. You know, so myself, you know, being as a Kala Rinpoche, I cannot justify just because I am Kala Rinpoche, you know, and then I can practice whatever I want. I don't have that free ticket. And just like that, it applies to other Rinpoches, it applies to other Tulkus as well, you know. So I have to uphold that principle, you must uphold that principle as well. So it's not something that I do what I want and you can't do what you want. It's nothing to do with that. Então, o Rinpoche estava dizendo, sim, claro, todos nós somos bem-vindos para ir para o KPG, para fazer as práticas, para meditar, mas se você não recebeu a iniciação de Mahakala, por favor, não faça a prática.
Isso é uma regra, né, que tem que ser respeitada por todos. Inclusive o próprio Rinpoche, o próprio Kalu Rinpoche respeita esse tipo de regra, né? O Rinpoche, ele não é um tipo de pessoa VIP que pode fazer qualquer prática que ele queira e daí por diante. Não. Para fazer uma prática, ele tem que ter recebido a transmissão própria, seguindo um contexto de hierarquia, né? Não na perspectiva de que porque ele tem uma alta patente, porque ele é um Rinpoche, ele pode fazer qualquer prática. Não, ele precisa receber a transmissão de alguém que tenha recebido essa transmissão e de alguém que realize essa prática e daí por diante. Então o Rinpoche não tem, digamos, um ticket que dá entrada para ele em qualquer prática, para fazer qualquer coisa que ele queira. Não, ele também tem que respeitar esse tipo de princípio, de regra, assim como ele pede para que todos nós passemos a respeitá-la também. Yeah, yeah. Okay, so in the Siksa Mahakala practice, there's a way called that Nangchu Torma Chinlap Idam Tarcha. So on the page number 3, just beneath the Siksa Mahakala picture, as you can see in your textbook. Então, na página 3 da prática do Mahakala de 6 braços, a gente pode ver que tem um texto logo abaixo da imagem do Mahakala de 6 braços. Yeah? What is it? Eu queria saber, nesse caso, eu não vi ontem, eu posso ficar aqui, ou é só não ler, ou se retirar? So she said she didn't come yesterday, so does she stay here? Does she not open the book? Just don't worry about it. Just not allowed to practice. That's it. Just be comfortable. Não precisa se preocupar, fica confortável, é só que não pode fazer a prática. Okay. So, Om Benzarmida Kundale Hana Hana Hombe Om Sambhava Shuddha Sava Dharma Sambhava Shuddha Ha. And at that time, because the visualization I already gave instruction yesterday, so there's nothing left to expose. So right now today we're just going to do the practical with the hand gesture, things like that. So. Então, sobre a visualização, o Rinpoche já deu essas instruções ontem, né? Então não tem mais nada assim para expor. Então o que vai ser feito hoje é mais algumas coisas práticas, tipo alguns gestos com as mãos, coisas assim. Okay, so like I said, if you are doing 1 week retreat, 1 month retreat, you have a torma, how do I say, on a shrine. You understand that very clearly. And if you're doing your daily practice, you have a small, the wallet size, the ID size picture in your shrine, or maybe a tanka of the Siksa Mahakala, doesn't matter. Basically something that is in front of you, Então, como a gente já comentou, num retiro de uma semana, num retiro de um mês, a gente pode ter a torma, como o Rinpoche comentou, né? E aí, para a nossa prática diária, a gente pode simplesmente ter uma foto pequenininha do Mahakala de 6 braços, ou uma tanka, ou algo assim, mas simplesmente ter uma imagem à nossa frente. Yeah, and then also, how do I say, sometime, when you are in this kind of a practice, they believe that, you have to offer alcohol or something. I don't think that is a misconception again, because in the olden times, alcohol is hard to make, hard to get, and it's expensive, it's not cheap, therefore it's considered precious, considered a little bit like out of ordinary, at that time. Nowadays, the water is very precious, because everything is chemical, everything has a lot of poison and chemical and modify and so many different levels. So the water is the most precious thing we have right now. So, with a genuine devotion, making offering a bowl of water, so that's very good. You don't have to compare yourself what has happened in the past. You have to compare how can that method of practice can decrease your ignorance and your attachment. That is the most important goal, that is the most important method. It's not so important about you have to do exactly like 1,000 years ago. Try to understand what was in their time, in their civilization, try to understand their mindset, what was the impact,
You can do exactly the same, but you don't have to copy that, right? Yeah. Então, nesse tipo de prática, né, existe uma crença de que se tem que oferecer álcool. E o Rinpoche diz que isso é uma incompreensão, né? Porque antigamente o que acontecia é que o álcool era difícil de fazer, era algo muito caro, era algo muito raro e, portanto, era considerado muito precioso. Mas aí, hoje em dia, na verdade, o que é mais precioso é a água, né? Porque a gente tem tanto químico em tudo, as coisas são tão modificadas, então hoje a água é o que tem de mais precioso, né? Então a gente pode, sim, com devoção, simplesmente oferecer água, que isso é muito bom. E que a gente não precisa também se comparar com o passado, né, ou com o que era feito no passado pelos praticantes, né? Que o que a gente pode pensar, aquilo em que a gente pode pensar mais é como a prática pode diminuir a nossa ignorância e o nosso apego. E que isso é o mais importante, que é o objetivo mais importante e esse é o método mais importante. Então a gente até pode tentar entender como aconteciam as coisas, o contexto histórico, social de há 1000 anos atrás e por que as pessoas faziam como faziam, mas a gente não precisa copiar. Yeah. So, and also at the same time, the definition of the offering and the definition of generosity both are equally same, And especially the visualization of generosity, the visualization of the offering, it's all for to decrease the illusion of the pride itself, and to decrease the sensation of attraction itself. That is the whole purpose. So long as, so it doesn't have to be something expensive, And it doesn't mean that you have to offer permanently to Siksa Mahakal either. It's something that can be coming through visualization and also with some offering on the table as well. With clean, with respect from the bottom of your heart. That is important principle. So that is separate. And then on your, on your right side, or on the table, doesn't matter right or left. Make sure that you put a small bowl of water, and then when you're doing Om Benza Armita Kundali Hana Nahom Be Om Sambhava Shuddha Savadharma Sambhava Shuddha, and then use this finger and then say Om Benza Armita Kundali Hana Nahom Be Om Sambhava Shuddha Savadharma Sambhava Shuddha. The purification of the offering itself and the preparation. Então, sobre a definição do que é oferenda e do que é generosidade, ele comentou que são coisas iguais, né? A visualização da generosidade e da oferenda, elas têm como propósito diminuir a ilusão do orgulho e diminuir a nossa atração. Esse é o propósito claro do que é, né? Que não precisa, essa oferenda não precisa ser de algo caro. Também não significa que a gente tem que oferecer constantemente oferendas para Mahakala, por exemplo. A gente pode simplesmente visualizar essas oferendas, ou a gente pode pôr algo na mesa ou no altar que seja algo, desde que seja algo limpo e que a gente coloque com muito respeito. E o Rinpoche aí mencionou o seguinte, então a partir da página 3, quando vocês verem o mantra Om Benzramrita Kundali Hana Hana Humpe Om Sobawashu da Sarvadharma Sobawashu Dohan, é importante que vocês tenham uma pequena tigela com água na mesa, normalmente do lado direito, mas enfim, mais importante, uma pequena tigela de água na mesa, e quando vocês recitarem esse mantra, vocês com a mão esquerda vão fazer esse gesto como que estivesse aspergindo essa oferenda de água, Om Benzramrita Kundali Hana Hana Humpe Om Sobawashu da Sarvadharma Sobawashu Dohan. Diligence is important, cleanness is important. Então, assim, diligência é importante e limpeza é importante. Yeah, and then because in 6 paramitas we are talking about the diligence, we talk about compassion, we talk about generosity, but simply by making a prayer it's impossible, to generate all this positive quality. So these are the steps that you can actually apply with the gradual small steps, Então,
que o Rinpoche estava dizendo é que quando a gente fala das 6 paramitas, fala em diligência, em generosidade, em compaixão e tal, isso é muito bonito, mas só falar ou só rezar a respeito disso, fica difícil você verdadeiramente gerar esse tipo de postura relacionada às 6 paramitas. Então, por meio dessa prática, a gente vai dando os passos gradativos para verdadeiramente desenvolver na prática essas 6 paramitas. Okay, so from page 4, 5, 6, 7. Okay, so page number 8. Então, das páginas 4 a 8. And in the middle of the line, you can see Om Benzar Mahakala Sa Parivara. Ching, 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 ching. You have to recite that 21 times. That's just the description of the 6 Mahakala coming over to the Samaya deity. Então, quando você chegar aqui na parte do Om Benzar Sa Parivara, Tim, 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 vocês vão recitar 21 vezes isso, mas 21 vezes é só o Tim, tá? Om Benzar Mahakala Sa Parivara Tim, Tim, Tim. Então o Tim vocês vão repetir 21 vezes. E isso, o que significa isso? Nós estamos convidando, né, a divindade mesmo, Yeshe Sempa, a própria divindade Mahakala, para que ela se dissolva em Damtsit Sempa, que é a divindade que você está visualizando. Você visualiza Mahakala na sua frente e você convida que Mahakala mesmo se dissolva na divindade que você está criando com a sua imaginação, com a sua visualização. Okay. And then Benza Samanza, then you have to do like this. You know, you see? Benza Samanza. Not like this. No, don't give me a hug. Just Benza Samanza. Okay? So that means the wisdom and the Samaya deity inseparably together. You know. Então, esse gesto que o Rinpoche fez, Benzra Samadza, por meio desse gesto, vocês estão dizendo então que a divindade de sabedoria propriamente e a divindade que você criou com a sua visualização, elas se tornam inseparáveis. Like this one, Benza Samadza means, please, some mudra, sometimes they do like this, sometimes they do like this. So it doesn't matter, okay? So that's number 1. Number 2, Za Hong Bam Ho, and then it means that the wisdom deity welcoming, wisdom deity getting closer, wisdom deity dissolving into Samaya deity, and then wisdom deity permanently in a Samaya deity, inseparably together. So that means Za, it means welcoming. Za Hong means, how do I say, welcoming a little bit more closer. Then Bam means dissolving into the Samaya deity. Ho means permanently, inseparably together with the Samaya deity. Então o Rinpoche estava dizendo, primeiro, quando a gente faz Benzra Samadza, você pode fazer esse gesto aqui, ou Benzra Samadza, você está convidando a divindade de sabedoria para vir. Tanto faz, você pode fazer um ou outro mudra, aí depois você diz Dzam, Hum, Bam, Ho. Dzam, você está dizendo venha, né? Hum, significa venha mais perto ainda. Bam, dissolva-se, né? Porque você está convidando a divindade de sabedoria para se dissolver na visualização que você está fazendo de Mahakala. E Ho, elas se tornam inseparáveis. Então o mudra é Dzam, Hum, Bam, Ho. Yeah, it's okay. Za, Hong, Bam, Ho. Yeah, that's it. So, like you use your finger like this, Za, Hong, Bam, Ho. Yeah? When you make a hand gesture, don't keep your hand like this, Some people, they do like this, some people, they do like this. No, don't do that. Just keep your body posture straight, Za, Hong, Bam, Ho. First is your, your first finger, and Za, Hong, Bam, Ho. Yeah. Try with me. Yeah? Za, Hong, Bam, Ho. Yeah, that's it, see? Try. Yeah. Yeah?
Eu Try. estava dizendo que quando a gente for fazer o mudra, não faça com o braço assim, não. Simplesmente tenha uma postura suave. Zam, Za, Hong, Palm. Yes, perfect. That's it. Yeah, that's it. Yeah, can you try? Yeah. Za, Hong, Palm, Ho. No. O dedo anelar da direita na ponta do dedinho. And if you're wondering why this is so small, it's not really important. I want you to focus on everything, so that, that you will be respected. That's the most important, O Rinpoche está dizendo, mas por que se concentrar em algo que é tão pequeno e tal? O Rinpoche gostaria que vocês tivessem a compreensão correta de tudo mesmo, né? Só assim a sua prática e você vai ser respeitado, né, enquanto praticante. Yeah. So, yeah. Da. No. Dedo anelar da direita. Okay, Lama Bruno teach you. Yeah. Indicador, estou falando anelar, indicador. O dedo indicador da direita, na ponta do dedinho da esquerda. Você faz isso aqui, ó. Okay, there's no sound involved. Sem This is Lama Bruno lineage. Sorry, go ahead. Sorry. No problem. Yeah, go ahead. Dedo indicador no dedinho. Depois você vira para frente e faz esse movimento aqui. Aqui. Zam. Hum. Depois o dedo indicador no outro indicador. Bam. E depois esse indicador aqui no dedinho da direita. Ho. Basically, let me just break it down to you. In many different traditions, there's so many different deity practice. But in Shangpa tradition, you have to be the master of Siksa Mahakala practice in general. This is a short version. And the second practice is the Chakrasambhara with the 5 deities. That's something that you have to be master of. And then the Chakrasambhara with the 4 Dakinis. And that's something that you have to know. And then there's a different category of Tsok, prayers and offerings. And there's also the lineage prayer, like a Shampa Gurtso. So these are the few important pillars that you have to know. And then you can proudly say, I am a Shampa practitioner. I am a traditional practitioner. Without knowing certain pillar, just knowing something short, basic practice is not enough. That's just my. O Rinpoche está dizendo, bom, para você realmente ser um praticante Shampa, da linhagem Shampa, é importante que você, ao longo do tempo, né, você vai fazer a prática de Chakrasambhava com os outros 5 idans, Gyudelanga, que chama prática, depois a prática de Chakrasambhava com as 4 Dakinis, depois, antes de mais nada, o Rinpoche falou, primeiro a prática de Mahakala. Primeiro dominar, assim, fazer muito bem feito a prática de Mahakala. Depois a prática de Chakrasambhava com os outros 5 idans. Depois a prática de Chakrasambhava com as 4 Dakinis. Depois vão ter diferentes tipos de tsoko, de oferendas. A gente também pode fazer o estudo na prática do Shampa Gurtsu, que são os cantos Shampa. E só aí sim você pode ser realmente considerado como um autêntico praticante da linhagem Shampa, que conhece todas as práticas Shampa. Okay, so let's do it again. Da, Zam, Hong, Bam, Ho. You don't have to move your hand. It's not Tai Chi here, so. Just Tai Chi. relax, Da, Hong, Bam, Ho. Yeah, that's it. You see the 4th sentence? So, like, if how do I say, like a Karmakaju, they have a Chakrasambhara practice. They also have a Vajrayogini practice, Chidrup, Nangdrup, Sangdrup, Chidrup means external practice, internal practice, secret practice, So, and then also they also have
Narochudru, Yawajazo, all that kind of a practice, you know. So Shampa has a similar to that. So there's many different mudra involved, there's many different offering involved, you know. So just so you know that knowing things gradually, it's quite helpful. Então, You o Rinpoche It's helpful when you're in the Western world, it's helpful when you go to the Eastern world also, you know. Então, o Rinpoche estava dizendo que, por exemplo, na linhagem Karma Kagyu, eles têm a prática de Dham, de Chakra Samvara, a prática de Vajrayogini, nos diferentes níveis, né, nível exterior, interior, secreto. Ele citou também algumas outras práticas aqui. Então, da mesma forma como existe isso lá na linhagem Karma Kagyu, também há na linhagem Champa Kagyu. Eu estava explicando então para vocês como é que é na linhagem Champa Kagyu. E ele falou que é importante vocês conhecerem isso gradualmente, porque isso quando vocês estiverem tanto aqui em contato com o nosso contexto mais ocidental, quanto um contexto mais asiático, oriental, é importante vocês estarem aos poucos familiarizados com esses conceitos. So Nyingma has just like that, Sacha has their own, Giluk has their own, Chonang has their own, you know, and Shampa has their own. So. Então ele estava dizendo, assim como também, da mesma forma, os Nyingmas têm isso, os Gelupa também, os Sakyas, os praticantes da linhagem Jonampa e também os praticantes da linhagem Champa. Okay, so going back to the practical levels again. So, at that time, make a hand refuge posture like this, you know. You know. Om Shri Ma Kalaya Sa Parevara Argam Pande Pupe Dupe Aloke Gende Nyunde Shamda Anta Tenzong Soha. You know, Argam means, is there a translation down there? Argam Pande Pupe Dupe. Sim, está tudo traduzido. Yeah, so then no need to explain too much, right? So, it's okay, I assume I understood. Rinpoche understand, Rinpoche entende em português, já falei português com ele, entende. So, you know, Tenjen Drawa Jungwaye, when you start the sentence, keep your hand posture like this, you know. Tenjen Drawa Jungwaye, Laze Zamba Chijunde, Ngombo Kordan Jalambe, Temba Sonje Shizuso, Om Shire Magalaya Sa Parewar Argam Pande. No, not like this. Pande, like this. Pande, yeah. Pande, Pupe, Dupe, Aloke, Gende, Niude, Shabda. You know, like Green Tara has a different hand posture. You know, Argam, Pande, Pupe, Dupe, Aloke, Gende, Niude, Shabda. That's the Green Tara. You know, 6 color. Argam, Pande, Pupe, Dupe, Aloke, Gende, Niude, Shabda. Yeah? So there's a difference. Então, o Rinpoche começou a leitura aqui, né, da página 8, última linha, né? Tenshindrawa Jungwaye, que é essa excelente oferenda exterior, as substâncias divinas, e aí a gente faz a leitura de toda essa parte e entra no Om Shri Mahakala Sa Parivara Argam Pande, e aí o Rinpoche estava mostrando como são os mudras específicos das oferendas exteriores na prática de Mahakala. Ele diz que há uma ligeira diferença da maneira de fazer os mudras entre a prática de Tara Verde e a prática de Mahakala. Ele estava mostrando aqui essas pequenas diferenças. Okay. And then Oma Ahong Chue Ngale Mayo Jan Dokwan De Jun Trubiku Dembe Rajum Zepe Nawo Chela Chance De means taking a prostration. Kanze Kondo Zambo Chudrin Tabro Injo Ombenza Saparanakam. And then again, when you make a Saparanakam, make a hand posture like this. Então, aqui o Rinpoche, no Omahon, ele fez esse mudra aqui, de oferenda. Depois ele continua a recitação aqui, ainda que não se afasteis do domínio do Dharma, vosso corpo irado, disciplina os maus. Então, esse aqui você tem que adotar uma postura de prosternação, né? E aí depois a leitura de a substância de satisfação, tornam-se semelhantes a nuvens de oferendas, Om Bendra Saparanakam. E aí você faz esse mudra aqui. Okay, then with the accumulation of Kanwa, then you recite the mantra. Then Idam Balena Kai 3 times each, that you know very well.
Então aqui é aquela parte da acumulação do Kanwa que eu falei para vocês, que a gente pode fazer algumas vezes para acumular. Começa na página 10, lá em cima. Quando termina aqui a recitação do Kanwa, a toca de um instrumento, e depois a gente faz a acumulação do mantra. Om Mesra Mahakala Tinja Trabhigani Vinayaka Om Pepe Soha. Faz a acumulação de mantra e aí depois a gente faz o gesto das oferendas de torma, completando com o Idam Balintaka Kai Kai. Okay, so then praising to the Siksa Mahakala, and then when there's Om Bezer Mahakala change at the beginning, then you do like this. You remember that time in the beginning you make a purification of the offering? This time you make an offering with this one. If you have a small spoon, just throw like this. Então vocês se lembram que no início a gente fez toda a recitação e aí faz a oferenda exterior e depois faz Om Mesra Mahakala Tinja Trabhigani Vinayaka Om Pepe Soha Oma Ahum. Então no início, lembra que a gente fez a recitação do mantra aspergindo um pouco a água naquela tigelinha de água, como se eu estivesse consagrando a oferenda que estava fazendo. Agora, quando eu fizer o Mahum, eu faço assim para cima, aí de fato oferecendo essa oferenda pura de água que a gente consagrou no início. And then the prayer to the Siksa Mahakala with the Tenshu, Surat Stabandha Soha, and then that's it. So now let's start the 4 deities a little bit. Bom, então aí depois tem uma oração a Mahakala e tal, você simplesmente completa a prática e basicamente é essa a instrução. Então agora a gente vai passar para a instrução da prática das 4 divindades. And then we take a session break. Então, e depois a gente vai fazer um intervalo. So the text will be given to you a little bit later on the second session, but I would like to explain to you the detail of the 4 deities. Então, o texto vai ser distribuído para nós depois do intervalo, mas o Rinpoche quer dar alguns detalhes sobre a prática das 4 divindades. And this 4 deity, the rest of the explanation will be given by Lama Sonam. E depois, o restante, informações complementares, vão ser dadas pelo Lama Sonam. Yeah, so I will just explain to you the brief. Yeah. Então, o Rinpoche vai explicar de uma forma simplificada, parte a parte, passo a passo. So, in this, now, first we have to start with where did the 4 deities lineage started from? Então, primeiro o Rinpoche vai dar informações sobre de onde vem essa prática das 4 divindades, essa linhagem. Like many of the Mahasiddhas, when we look at the Mahasiddhas picture or painting, we see them, with the very little clothes and very simple, with the background, with the forest and the deer and animal and things like that. We have this perception, but all of them, they are, how do I say, a professor, Nalanda Institute, the Nalanda University professor, they already study for 12 years, that kind of an individual being. And then they become a little bit like Albert Einstein, a little bit wild and crazy. So anyway, the point is, we have this kind of a perception that, maybe to be a yogi, it's like them, but in fact it's not. They've gone through a very, very lots of study, practice, teachings. They've gone through that life for a very long time. So I just want to explain to you, the yogi is not always the Indian perception. It's not always the case. Então o Rinpoche estava explicando o seguinte: quando a gente se refere aos Mahasiddhas, você vê fotos desses grandes yogis Mahasiddhas realizados indianos, você pode ver essa representação deles feita usando roupas rudes, peças de animais como vestimenta e daí por diante, e você pode ter uma impressão um pouco, talvez você tire uma visão um pouco equivocada do que de fato eles eram, Na verdade, boa parte desses grandes Mahasiddhas eram grandes eruditos, eram grandes professores, por exemplo, da Universidade de Nalanda, estudaram mais de 12 anos e daí por diante, e à época se tornaram muito renomados, mais ou menos como o Einstein é hoje. Então, é importante ter clareza desse contexto desses grandes Mahasiddhas, Para ser um yogi, a gente
talvez precisa desconstruir um pouco essa ideia de algo muito primitivo, muito rude, a partir dessa imagem que a gente tem dos yogis, e levar em consideração que de fato eles eram muito eruditos, pessoas muito estudadas, e o Rinpoche acha que isso é importante e está claro para vocês. Okay, so you know, remember yesterday I have explained to you about the 6 arms Mahakala history, remember? So you know that very clearly. So the origin of the 6 arm Mahakala is exactly the same. Of the 4 deities is the same. Yeah, the origin of the 6 arm Mahakala is exactly the same. The 4 deities origin is the same lineage. Yeah, yeah. Então, vocês se lembram que ontem o Rinpoche explicou a história da prática de Mahakala, né? Então o Rinpoche está dizendo que o histórico, a origem da linhagem da prática de 4 divindades é exatamente a mesma da prática de Mahakala. A origem da linhagem é a mesma. Yeah, because you know, the founder of this lineage is considered more or less like the, you know, Rahula Gupta. You know, his name is Rahula Gupta, and he's a Mahasiddha. You know, and then on the top of that, he, how do I say, he was born he was a prince. He was a prince, and then he had this, how do I say, the clear vision of the green Tara when he was, I think he was 16 or something like that, when he was a teenager. So he had this vision of the green Tara, Avalokiteshvara, how do I say, and Vajrayogini and the 6 Mahakala. So he had that vision when he was a teenager. He was a prince. So he abandoned all of that, the prince life, and then he was, through his state of the vision, he was brought to the Maitripa. You know, the Maitripa was the professor of the Nalanda University in olden days, and later on became a yogi, you know. Yeah. Então, o Rinpoche, como eu disse, né, e como ele disse, está fazendo referência à mesma linhagem da prática de Mahakala. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: o fundador da linhagem, nesse caso, é Rahula Gupta. Rahula foi um príncipe, né, ele nasceu num contexto de príncipe e tal, e logo na adolescência, com 15 anos, ele teve uma visão de Tara Verde, de Chirenzi, ou Avalokiteshvara, de Vajrayogini e de Mahakala. E por meio dessa visão, né, ele então aí decidiu abandonar a vida de príncipe e no seu caminho espiritual ele chegou então até a Maitripa, que era, como a gente já falou ontem, né, ele foi professor de Nalanda, um praticante muito erudito, e depois ele abandonou a universidade e se tornou um yogi praticante. And he had Rahula Gupta, you know, his full name is Mahasiddha Rahula Gupta Benzar. So that's his full name. And he had his professor when he was in the royal family. His teacher was Gunasagara, and then the Ratnasagara. So that was his own personal teacher, guidance, you know, etc. And his main guru is the Maitripa. You know, the Maitripa is the student of the Shawaripa. Just so you know you very clearly. Então, o Rinpoche estava mencionando o nome completo, né, do Rahula Gupta, que tem o título de um Mahasiddha, então Mahasila Rahula Gupta, outro nome eu não peguei aqui. Ele tinha alguns professores à época em que ele ainda era príncipe, como o guru Ratnasagara, o Rinpoche mencionou um outro nome aqui também. E eram professores dele quando ele era príncipe, mas depois ele passa a ser um aluno de Maitripa, que foi aluno de Shawaripa. Vocês se lembram, ontem a gente se referiu a Shawaripa e Maitripa. Shawaripa como também aquele que era um debitor da linhagem de Mahakala, que transmitiu para Maitripa, ou seja, a linhagem aqui, portanto, vocês estão vendo, é a mesma. And then, how do I say, Rahula Gupta and Chompunanjo, they met around the border between Nepal and Tibet. And then the Rahula Gupta, when they met each other, they had this, how do I say, connection and introduction to each other. And then Chompunanjo and both of them, they found out that Rahula Gupta had the same master,
Chumpo Nanjo had the same master, and they just happened to meet each other. So Rahula Gupta, as a senior student of the Mitripa, he offered and gave all the 4 deities teachings as well. Então, o Rinpoche estava mencionando que então Rahula Gupta se encontra com Kyumpo Neljor, né? Eu tentei toda a linhagem Champa, a época, enfim, ele só se encontra com Kyumpo Neljor na fronteira do Nepal com o Tibete. E quando eles se encontram, Rahula Gupta e Kyumpo Neljor, eles percebem que eles têm uma grande conexão. Eles percebem que eles tinham um mesmo mestre em comum, que era Maitripa. Mas Rahula, digamos, era um estudante mais sênior de Maitripa, né? Ele já tinha recebido muitas instruções, um estudante mais antigo, mais ancião de Maitripa. Ele já tinha recebido algumas instruções, ensinamentos. And then Chumpo Nanjo gave this to the Mokchokpa, and then the lineage continued. Bom, e aí, então, tendo recebido essas instruções de Rahula Gupta, Kyumpo Neljor as pratica e depois as transmite para Mochopa, dando continuidade, então, à linhagem Champa. Yeah. So teni ke Mochopa la so nani china da donga kaso para majoro junde ko doje de bezon so de mo mayin be ta da ke son zen zembala doje chana chembala yere Mochopa la papa sa chembala joje mile ende be ke chen jamya ke se won bala so da de ge chen karendo zawani. And then this one, how do I say, the person, how do I say, the great master who wrote this text is the first Jamgon Kongtru. And then he received from Jamyang Khyentse Chögyal Lodrö, the first Dzongsa Khyentse. So, and then Jamgon Kongtru received this 4 deities teaching, and then how do I say, the first Jamgon Kongtru gave that transmission to, how do I say, Khenchen Tashi Wezer, the first retreat master of Palpong Shangpa retreat in Kham, in Sichuan region. And then also that continued to previous Kalu Rinpoche, and then another lineage that also started from the first Jamgon Kongtru and the 11th Situpa, and all the way down to 16 Karmapa. And the different line of the other lineage is also going down to from Khenchen Tashi Wezer, Dowan Norbutan Drup, and then the previous Kalu Rinpoche and Boka Rinpoche. So the other lineage from the Jamgon Kongtru is coming from, the first Jamgon Kongtru, and then the 11th Situpa, and then 16 Karmapa. And 16 Karmapa gave the Shangpa empowerment to 12 Situpa in Rumtek, I believe, in Damga Udzu category. And from the 12 Situpa? And then from 12 Situpa I received it. So basically this is sometime the lineage goes like this, and then joins together. It depends on what you're interested in. If you don't care so much, yeah, fine, you disappear. But if you really want to preserve the lineage of every direction, then you can bring the dot together. So that's why it was important for me to receive the empowerment from Situ Rinpoche in 2009, because he has the lineage of the first Jamgon Kongtru, and the other one has the lineage of the first Kalu Rinpoche and Boka Rinpoche, and and to me. Então, o Rinpoche está explicando um pouco aqui a origem. And it's expensive. I was saying this in São Paulo, right? Was it São Paulo? Yeah. Because, some people, when they think about the empowerment, they think it's like so easy. For you, I'm making it easy. But when you receive the actual empowerment, you have to wait, you have to be on the queue. You can't just say, hey, I'm Kalu Rinpoche, can you give me some empowerment? It doesn't work like that. You have to make a request. And once you make a request, you have to wait for a few months in order to get a reply. And once you get a reply, and then it will be after 2 years, or it will be after 1.5 years. And then once that is done,
and then the real empowerment starts. And due to this empowerment takes 1 month, and then you have to make all the, how do I say, donation, offering, preparation, not just yourself, but all the lamas, rinpoches, and all that. So you become the main host, right? So, and then within that 1 month empowerment, then you receive all these categories of empowerment, like 100 deities of empowerment, 100 plus, 150 or something like that, So, yeah. Doan Norbutundu, you missed that one. Yeah. Então, o Rinpoche estava explicando aqui, né, como essa linhagem tem sido transmitida desde a época então de Raula Gupta até os dias atuais, né? Ele mencionou então que Raula Gupta passou os ensinamentos para Kyumpo Neljor, que por sua vez passou então a linhagem para Mochopa, e aí depois avançando, né, o Rinpoche já faz referência ao grande mestre que escreveu esse texto de prática, que é o primeiro Jamgon Kongtrul. O primeiro Jamgon Kongtrul recebeu essa linhagem, né, do Khyentse Wangpo, que é o primeiro, na verdade, a primeira emanação de Dzongsa Khyentse Rinpoche, né? Então, o Jamgon Kongtrul recebeu dele, e aí Jamgon Kongtrul transmitiu então para Tashi Ozer, que foi o primeiro mestre de retiro do monastério de Palpum, no Khan, no Tibete, que transmitiu para Norbu Dondrup, que por sua vez transmitiu para o precedente Kalu Rinpoche. O Rinpoche então estava mencionando, e aí do precedente Kalu Rinpoche então foi transmitido para Bokar Rinpoche, e do Bokar Rinpoche foi transmitida a linhagem para o nosso atual Kalu Rinpoche. Estava descrevendo que também havia um outro braço when I was 11 years old, I received the full empowerment from Bokar Rinpoche. Então, nesse caminho, né, o Rinpoche recebeu do Bokar Rinpoche, então, todas as iniciações para a transmissão da linhagem quando ele tinha 11 anos de idade. E um outro ramo dessa linhagem, né, também, partindo de Jamgon Kongtrul Lodro Taye, o primeiro, ele transmitiu a linhagem para o 11º Taisito Rinpoche, que por sua vez transmitiu as iniciações, a linhagem para o 16º Karmapa, que por sua vez transmitiu para o 12º Taisito Rinpoche, que é o atual Taisito Rinpoche, e que por sua vez transmitiu todas as iniciações e a linhagem para o atual Kalu Rinpoche em 2009, lá em Sherab-Ling. Inclusive, alguns que estão aqui também estavam presentes no momento dessa transmissão. O Rinpoche estava dizendo que... And the 4 deities just among this one big empowerment. E aí, então, para transmitir a linhagem, se transmite uma série de iniciações, né? Dentre as várias iniciações para a transmissão da linhagem está a iniciação e a transmissão da linhagem da prática das 4 divindades, que é o que a gente está recebendo hoje. O Rinpoche estava dizendo que se você quiser verdadeiramente preservar e tem realmente um cuidado, é muito importante unificar então esses diferentes ramos de linhagem de uma forma só. Foi o que o atual Kalu Rinpoche fez. Então ele recebeu a linhagem tanto do 12º Taisito Rinpoche, vivo hoje, quanto do Bokar Rinpoche. Ele unificou isso tudo. Ele estava dizendo, isso não é uma coisa simples, isso é dispendioso, isso custa tempo, custa dinheiro, não é algo que você simplesmente pede e alguém transmite isso para você. Como ele já havia comentado, talvez tenha sido em São Paulo, você faz uma solicitação para o mestre editor da linhagem, leva mais ou menos uns 2 anos para isso ser aprovado, né? Assim, combinado, e aí depois que então é combinada a data para se fazer isso, as iniciações levam mais ou menos 1 mês, é preciso fazer uma série de doações, tem todo um ritual envolvido nisso, e aí numa iniciação como essa são transmitidos as iniciações e as práticas relacionadas a 100 ou mais ou menos 150 divindades envolvidas, só para vocês entenderem a magnitude do que é essa transmissão e dessa unificação que o Rinpoche fez da linhagem Champa, recebendo desses 2 galhos diferentes. And then also sometime, in the Shampa lineage, just to give one empowerment, it takes 6 days, 7 days, just to give one empowerment. Because we have to make a sand mandala. First we have to ask for the land.
And then we have to make the sand mandala. Once the sand mandala is complete, and then again there's a primary empowerment, preliminary empowerment, etc. So it's a long process. Just so you have a clear understanding, Então, apenas para que vocês tenham uma compreensão mais clara do que se trata, né? Por exemplo, algumas iniciações da linhagem Champa de práticas específicas, né, podem levar 6 ou 7 dias só para se poder para criar as condições para que essa iniciação seja dada. É preciso fazer, por exemplo, aquela mandala de areia colorida, é preciso primeiro pedir permissão e aí depois utilizar a areia para fazer a mandala, aí você tem uma iniciação preliminar, depois a iniciação principal. Então, tudo isso para vocês terem a dimensão exata do que se trata quando a gente fala numa iniciação. Okay, so jipa kachila drakin dewe ngondumena nawan shivi teredul and the hashi kudu dan tudumni yabashin kasupabe chajin hashi tudumni ino. So in general there's so many different deity practice that can achieve by by making a separate practice, like individual practice. And the four deity, the unique part of the four deity is that you practice one and then you complete the full practice together. That's why we call Hlashi Tiltrup. Hlashi means four deities. Tiltrup means, completing the four deities at one time, as a one practice. So that's the unique part of the four deity practice. Então, o Rinpoche está explicando que, em geral, né, existem diferentes práticas de divindades, cada uma delas praticada individualmente. Mas o que há de particular nessa prática das 4 divindades que a gente se refere aqui, é que por meio de uma prática só, você realiza 4 práticas diferentes. Então, é isso que significa Hlashi Drildup. Hlashi significa 4 divindades. Drildup significa consolidar essas 4 práticas ou realizar essas 4 práticas por meio de uma prática só. Okay, so please take a session break for 10 minutes, 10, 15, yeah? Então vamos fazer um intervalo de 10, 15 minutos. Thank you.